Aí, agora foi, né? Beleza. Então vamos lá. Esse tema da Carta Internacional Milionésima, ele, na verdade, pertence a esse tema que é mais conhecido como séries cartográficas. Bom, vamos entender o que é uma série cartográfica. Bom, uma série cartográfica, ela é a sistematização de um conjunto de mapas a fim de definir a padronização da sua representação. Tá? Então, quando a gente fala de sistematizar um conjunto de mapas, na verdade, estamos criando uma regra, né? Estamos criando normas para apresentar os mapas que vão recobrir, né, uma determinada região, no caso, né, o globo terrestre, né, de forma sistemática, ou seja, de forma organizada, de tal forma que cada, é, cada, cada folha, né, ela vai ficar num determinado local, né, e ela vai estar, como eu dizer assim, justaposta uma à outra, né, de tal forma que consiga recobrir toda a região. Tá? Então, isso é uma série cartográfica. Também tem uma questão que é cada folha, como que ela é subdividida. Okay? Então, nós vamos falar sobre isso aí. Uma outra pergunta é, qual será a utilidade, né, de uma série cartográfica? Né? E a resposta para isso, né, é o seguinte, que quando a escala adotada ela não é capaz de abranger toda a região a ser mapeada, por exemplo, um estado ou um país, então a área ela será coberta por diversas folhas, ou diversas cartas. Então, como tem diversas folhas que vão recobrir essa área, é necessário, então, que eu utilize uma regra, uma norma, né, para que essas folhas sejam todas organizadas de tal forma que não haja sobreposição do nome das cartas, nem dos códigos que são atribuídos para essas cartas. Ok? Muito bem. Então, essa é uma das utilidades. Muito bem. Vamos recordar o conceito de folha, né? A gente viu na aula passada, a gente já viu o conceito de folha, né? E uma folha, por exemplo, é a carta, né, que está aqui nessa região que estou apontando aqui na figura no mapa do Brasil. Okay? Então, o que é uma folha? A folha é o resultado da subdivisão de uma carta de forma sistemática, ou seja, de forma organizada, com um corte e formato estabelecido por um plano nacional ou internacional. Então, esse plano nacional ou internacional é a Carta Internacional ao Milionésimo e a Carta ao Milionésimo do Brasil. Tá? São duas coisas que a gente vai ver. Quando a gente fala aqui que ela está um corte estabelecido por um plano, veja bem, nós vamos ter então uma determinada carta 1 para 1 milhão, porque uma carta dessa daqui que eu estou apontando aqui, ela é uma carta 1 para 1 milhão, tá? Então ela tá demarcada por longitudes e por latitudes, ok? Beleza? Então, essa carta aqui, ela vai ser subdividida em outras e elas vão assumindo, então, códigos, né, através de uma nomenclatura, né, através de um mapa índice que vai nos indicando, né, então, qual é a escala e qual é o código ou a nomenclatura daquela carta. Então, nós vamos o foco principal da aula aqui hoje é entender como que é feita essa sistematização aqui, né, para que a gente possa identificar uma determinada carta, né, e entender essa nomenclatura, porque isso é muito útil quando a gente vai buscar uma determinada carta ou quando a gente tem uma carta que está em papel e eu preciso saber qual é que é a escala, enfim, as informações que eu preciso obter dessa carta. Okay? Então, o foco é a gente entender como que é feita essa sistematização aqui. Muito bem. Então, para isso, nós vamos, então, apresentar a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Okay? Então,
O que é essa Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo? E abreviado como SIM, ok? Então, essa carta, ela trata-se de uma carta na escala 1 para 1 milhão, okay? Que é distribuída em folhas do mesmo formato, ou seja, eu tenho várias cartas 1 para 1 milhão, e que elas são delimitadas por 4 graus de latitude, que chamamos de zonas, por 6 graus de longitude, que nós chamamos de fusos, okay? Com características topográficas, né? Apesar de que a sua escala ela cobre toda a Terra. Então, a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, ela recobre todo o globo terrestre, porque é uma norma internacional, ok? Basicamente, ela é destinada a servir de base para outras cartas que delas são derivadas, ou seja, a partir delas eu posso criar outras cartas, ok? Então, ela é destinada então, a servir de base para outras cartas delas derivadas e originária da divisão do globo terrestre em 60 partes iguais, ou seja, em 60 fusos. Então, lembrando, né, quando a gente fala do fuso, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a laranja, ok? Pega uma laranja, uma mexerica, ou mesmo uma outra laranja, e cada fuso é como se fosse um gomo da laranja, né? Então, a gente vai, cada gomo desse, né, fazendo um comparativo com o globo terrestre, é como se a nossa laranja globo terrestre, ela tivesse 60 gomos de laranja, tá certo? Então, nós temos 60 fusos no globo terrestre, ok? Nós vamos ver um pouco mais de detalhes, uma figura daqui a pouco. Tá? Então, a origem dessa Carta Internacional Milionésimo, né, assim, ela foi elaborada pela necessidade de se uniformizar a cartografia internacional. Na verdade, foi com finalidade militar. Né? É lamentável, né, mas muitas das tecnologias que nós temos disponíveis hoje, né, tanto na parte da cartografia, quanto na parte do sensoramento remoto por satélites, na parte de sistemas de informação geográfica, a maioria deles são tecnologias que foram desenvolvidas com finalidade militar. E à medida que novas tecnologias militares vão surgir e essas tecnologias mais obsoletas do ponto de vista militar vão sobrando, né, elas vão passando a ser de uso público. Né? Porque, claro, existe uma questão de estratégia militar, né, e não disponibilizar publicamente ferramentas, né, que são importantes para a defesa de um país. Né? E os principais produtores dessas tecnologias, né, basicamente são os Estados Unidos, a Rússia, agora mais recente a China, né, a Comunidade Europeia. Né? Então, eles vão desenvolvendo tecnologias e produtos, né, e à medida que, para fins militares, à medida que isso vai ficando obsoleto, vai passando para uso da população, das pessoas, do público. Né? Okay? Muito bem. Quando a gente fala de SIM, ou seja, Carta Internacional Milionésimo, esse termo milionésimo, ele está relacionado, então, pelo fato de ser 1 por 1 milhão, né? Certo? Por isso que é da escala 1 para 1 milhão. Daí que vem a expressão milionésimo. Assim, né, é uma das mais utilizadas no mundo todo, né? Mas nem todos os países adotam essa metodologia ou essa nomenclatura. Né? Alguns países têm suas próprias sistemas de conjugação das cartas, etc. Né? De sistema. Né? No caso do Brasil, o Brasil adota, né, esse sistema e dá um nome específico, que é a Carta do Brasil ao Milionésimo. Então, ela foi derivada, ou seja, ela foi originada a partir da Carta Internacional ao Milionésimo. Muito bem. Então, essa figura
provavelmente vai ser um pouco difícil de enxergar ela aí, eu não consegui uma mais nítida que essa, né? Mas aqui a gente pode ver que o globo, então, todinho, né, está dividido em 60 fusos, né? Então, aqui vai desde o fuso número 1, né, aqui em cima, fusos, né? Aqui em cima tem aqui, ó, fusos, tá? Vai desde o fuso número 1, né, até o fuso número 60, que está aqui do outro lado, ok? Beleza. Então, esses fusos, eles estão nesse sentido vertical aqui, tá certo? Beleza? Tá. Eu tenho aqui as zonas, tá? Então, se a gente olha aqui para essa linha aqui, que é a linha do Equador, né? Que está aqui onde tem. Se eu olhar para a linha do Equador, né? Então, da linha do Equador para o norte, né? Eu tenho letras. E da linha do Equador para o sul, eu também tenho letras. Então, essas letras no hemisfério norte, né, as letras vão, né, então, de A até, acho que G ou H, que não estou conseguindo ver aqui. Né? E no hemisfério sul também, elas começam com a letra A, B, C, D, né? Cada linha, cada zona está nesse sentido aqui, ó, né? No sentido das latitudes. Então, aqui eu tenho as latitudes. Então, no Equador, eu tenho aqui a latitude 0, e à medida que eu vou descendo para cá, vai aumentando a latitude, certo? E a mesma coisa para o norte. Nesse sentido das longitudes, né? As longitudes, então, elas começam aqui, né, no meridiano de Greenwich, okay? Que está aqui na Inglaterra. Então, note, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, uma carta que está destacada. E ela tem um código, olha, SF23. O que significa esse código? Significa, o S significa que é uma carta que está no hemisfério sul, tá certo? Então, todas as cartas que estão no hemisfério sul, ou seja, do Equador para o sul, todas vão começar com F, com S. S de sapo, tá bom? E depois ela tem SF. O que é o F? O F é a zona. Então, a partir do Equador, eu tenho a letra A, B, C, D, E, F. Ok? Então, SF. É desse sentido aqui, ó. Então, vai aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Ok? E o 23? 23 é a zona. Ok? A zona, perdão, 23 é o fuso. O fuso é essa numeração que está aqui, ó. Que vai do 1, que está aqui nessa ponta, até o 60. Então, essa carta 1 para 1 milhão, né, que é aqui na região que nós estamos, né, ela é a SF23, ok? Então, S de sul, F da zona e 23 que é do fuso. Então, todas as cartas 1 para 1 milhão que tem nessa figura, elas vão ter essas duas letras mais o número do fuso, ok? E isso já caracteriza uma carta na escala 1 para 1 milhão. Legal, não? Beleza. Então, assim, ela utiliza então uma projeção cônica conforme de Lambert. É o nome da projeção. Depois tem uma aula que a gente vai só falar sobre projeção. Okay? Ela vai, então, de 80 graus sul até 84 graus norte. Ou seja, ela vai desde aqui de baixo, né, do 80 graus sul, até 80 graus norte. Veja que aqui, nessa figurinha do globo, né, eu tenho um fuso representado aqui, tá certo? Tá? Ó, eu tenho um fuso que está representado aqui. Beleza. Vamos entender melhor, né, aqui nessa outra figura. Né, a visão dessa figura é a partir do Polo Norte. Então, é como se tivesse um drone, né, e subir, né, e estou olhando o Polo Norte de cima. Ok? Então, estou olhando aqui o Polo Norte de cima.
vamos verificar onde que está o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich, ele está aqui, né, ó, no 0 grau, certo? Ou seja, aqui no globo terrestre, na superfície do globo terrestre, onde eu estou marcando aqui, é onde está a Inglaterra, onde está Londres, né? E tem lá o local onde passa o meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem. Então, se a gente, para relembrar vocês, né, o meridiano de Greenwich, ele é o meridiano zero, ok? As longitudes, elas são contadas. Longitudes oeste, porque vão nesse sentido, né? Então, 30 graus oeste, 60 graus oeste e assim por diante. Para o leste, né, ela vai contando também, né? 30 graus leste, 60 graus leste e assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, 90 graus leste e do outro lado, 90 graus oeste. Beleza. Acho que já deu para localizar onde está essa figura. Então, Londres está por aqui. Beleza? Então, se o Londres está no zero, e se eu andar 180 graus, né, eu vou chegar aqui, ó, no antimeridiano do Greenwich, certo? Então, eu posso chegar lá a partir, né, dando a volta ao mundo aqui, chegando até a metade, cheguei no 180, como também posso ir por oeste, né, 90 graus, e chegar também no 180. Então, lá no 180 graus, é onde chamamos do antimeridiano de Greenwich, ok? Então, nós temos o meridiano de Greenwich a 0 graus, como a Terra, ela a circunferência, então a gente considera os 360 graus, então nós temos o meridiano de Greenwich, no 0 graus, e temos o antimeridiano de Greenwich, que está a 180 graus. Beleza, não? Entendido até aí? Tranquilo. Então, agora é que nós vamos entender como que é a numeração dos fusos na Carta Internacional Milionésima. Então, os fusos, eles vão começar a ser contados a partir do antimeridiano. Então, ele vai começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, né? 20, e vai lá, 30, né? Quando chegar aqui no Greenwich, ele está no 30, tá certo? 31, 32, é o número do fuso. A gente falou que a Terra tem 60 fusos, tá certo? Não? Quando a gente der essa volta toda aqui, nós vamos chegar aqui no fuso número 60, tá certo? Não? Que é o fuso que está, vamos dizer assim, seria o último fuso, que ele é vizinho do fuso número 1. Beleza, não? Então, quando a gente olha para aquela figura, né? Essa figura aqui, ela vai do 1, que é aqui no antimeridiano, né? Passa aqui mais ou menos no 30, quando está aqui, né, na Inglaterra, né? E chega até o fuso número 60. Ok? Beleza? Então, dessa forma, a gente entende da onde vem aquele número 23, né? Que é do fuso 23, né? Que é isso que está aqui, né? Que é o fuso onde está Rio de Janeiro, São Paulo. Tá certo? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, vão anotando aí, vão falando aí. Beleza? Muito bom. Então, a Carta Internacional, né, do Mundo Milionésimo, então, ela tem, se a gente olhar para um determinado fuso, né, então nós vamos verificar que eu tenho, ele vai, por exemplo, esse fuso aqui, né, que é o fuso número 22, ele vai, então, aqui de menos 54 a menos 48 graus. Mas menos, professor, por que tem menos aí? Né? Porque nós estamos a oeste. Estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Ok? Quando eu falo menos 54 graus, é como se estivesse falando 54 graus oeste. Ok? Então, nós temos aqui 48 graus para 54 graus. Se a gente fizer a conta, 54 menos 48, nós temos 6
graus de diferença, ok? Beleza. E daqui para cá, nós temos 4 graus. Então, aqui é o zero, que é o Equador, né? 4 graus, menos 4, menos 2. Mas aqui é menos também, professor? Sim, por que é menos? Menos porque nós estamos no hemisfério sul. É como dizer 4 graus sul, certo? Então, menos 4. Então, aqui o fuso 22 está representado aqui a parte sul dele, porque, óbvio, ele também continua para o norte, ok? Só que, o que acontece? Do ponto de vista da nomenclatura, do Equador para o sul, eu tenho letras que vão A, B, C, D, E, F, assim por diante, ok? A mesma coisa vai acontecer para o hemisfério norte. A, B, C, D, E, F, vai assim por diante, ok? Beleza. Então, um fuso, ele vai pegar daqui para cá são 6 graus e daqui para cá são 4 graus. Ou seja, né, quando a gente fala de uma carta internacional, nós estamos falando, né, desse pedacinho aqui. Muito bem. Então, os fusos, eles são numerados de 1 a 60, como a gente viu, a partir lá do antimeridiano do Greenwich, tá? No sentido oeste para leste. Okay? E como que eu calculo, né? Se eu quiser fazer uma conta, né? Como é que eu calculo qual que é o valor da longitude do meridiano central? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, esse aqui é o fuso 22, ok? Ele está margeado, ou seja, ele está ladeado, né, pelo fuso, pelo meridiano 54 graus oeste e pelo 44 graus oeste, ok? Muito bem. Então, isso vem até lá 48, não é, professor? Oi? É 48 ali, não é? 48, isso. Então, vai de 48, eu falei quanto? Falei diferente? Desculpa, eu falei diferente. Então, ele vai. Ele está ladeado, né? Esse meridiano 22, ele está, enfim, delimitado, melhor a palavra, né? Pelos meridianos 54 graus oeste e 48 graus oeste, ok? Tanto faz, está aqui ou aqui embaixo, mesma coisa, tá certo? Muito bem. Agora, qual que é o meridiano central, não é? Que se a gente imaginar o bomo da laranja, né? A gente tem o bomo da laranja, a laranja sempre tem um fiozinho no meio, né? Certo não? Então, esse fiozinho do meio aqui é como se ela representasse o meridiano central. O meridiano central é o meridiano que está aqui no meio. Por que é importante a gente saber o meridiano central? Por que ele é importante? Né? Porque o meridiano central ele vai ser a base para quando a gente for trabalhar com as medidas de forma métrica, certo? Quando a gente for fazer medidas métricas através do sistema UTM, que é um sistema que a gente vai ver mais adiante, então, esse meridiano central ele é extremamente importante. Por isso que é importante agora entender o que é o meridiano central. Então, o meridiano central é o meridiano que vai do polo norte até o polo sul e que está no meio entre este meridiano e este meridiano, que são os dois meridianos que formam o fuso 22. Tá certo? Não? Então, mas se eu estou dizendo que são 6 graus que eu tenho aqui, ó, entre 54, menos 54 e menos 48, são 6 graus. Se eu considerar que o meridiano central é a metade, significa que eu tenho 3 graus para lá e 3 graus para lá. Tenho 3 graus nesse sentido e mais 3 graus no outro sentido. Tá certo? Não? Então, fica fácil de a gente calcular qual é o meridiano central. Se a gente olhar para esse número, é muito fácil de dizer que o meio, o meridiano central, é o menos 51. Tá certo? Não? É bem tranquilo. Né? De qualquer forma, os cartógrafos nos idealizaram uma pequena fórmula, né, para a gente calcular qual que é o valor, né, desse meridiano central. Então, esse meridiano central ele é dado por uma fórmula que é 6 vezes o número do fuso menos 183. Ou seja, 6 vezes, no caso aqui, né, nós estamos no meridiano 22, tá certo? Então, perdão, no fuso 22. Então, vou fazer 6 vezes 22
menos 183. E com isso eu consigo, então, o número, né, o valor do meridiano central. É uma formulinha. Tá legal? Não é tão importante decorar essa formulinha, mas o mais importante é entender que o meridiano central é o meridiano que está no meio aqui. Tá? Esse que é realmente que é o importante da gente entender. Muito bem. Então, tem aqui, né, uma atividade para vocês fazerem, né, que seria calcular, então, né, qual que é o valor do meridiano, né, do meridiano central, do fuso 23, né, sabendo, levando em conta essa forma. Então, que conta que nós vamos fazer? 6 vezes o 23 menos 183, que vai me dar o número do fuso. E um outro exemplo, né, do fuso 40, ou seja, eu vou fazer 6 vezes 40 menos 183. Legal? A resposta para isso aqui está lá no último slide, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui, né? E aí depois a gente vai ver qual que é o valor aqui, tá bom? Beleza. Vamos lá, né? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Depois a gente mostra o resultado. Faça uma conta aí, se quiser, faça uma conta aí, né? Para ver se vocês vão acertar, né? E aí depois no final lá a gente vai olhar. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, como a gente acabou de comentar aqui, né? A Carta Internacional Milionésima, então, ela está baseada então, nesse esquema aqui. Muito bem. Então, como que se dá, então, o desdobramento da carta? Ou seja, olha, aqui nós temos, né, um pedaço, né, uma carta na escala 1 para 1 milhão, que a gente considera que é a carta base a partir da qual nós vamos desdobrar as outras cartas. As outras cartas dentro desta mesma carta aqui. Então, nós temos muitas cartas 1 para 1 milhão recobrindo o globo terrestre. Tá legal? No caso desta carta aqui, é a carta, o exemplo que nós vamos mostrar para vocês é da carta SH22. Então, vamos ver se vocês já estão entendendo. O que significa carta 1 para 1 milhão, SH22. O que significa o S mesmo? Alguém se arrisca aí? É porque a carta está no hemisfério Sul. Sul. Beleza, ótimo, obrigado. Por que é o H? O que significa o H mesmo? A zona. A zona, muito bem. Então ele está na zona H. E por que tem o 22? O 22 é o número do Fuso. Muito bem, nota 10 para você, certo? Então, SH22, tá legal? Então, o SH22, ele está margeado aqui pelo meridiano 48 e o 54. Então, significa que eu tenho 6 graus de longitude nesse sentido, porque as longitudes estão nesse sentido e nesse sentido, tá? As latitudes, né, que estão nesse sentido, eu tenho aqui, então, a latitude 28 e a latitude 32. Significa que são 4 graus de latitude. Muito bem. Então, essa aqui é uma carta internacional milionésima, ok? Que está recobrindo o globo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio para mostrar para vocês aqui. Ó, vou dar um pulinho aqui, vou mostrar, né? Aqui, no caso, quanto que é o recobrimento, né, de uma carta 1 para 1 milhão, ok? Então, se a gente olhar aqui, né, nesse mapa, né, no mapa do Google Earth aqui, a gente vai ver que eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus por 1, 2, 3, 4 graus, ok? Então, uma carta 1 por milhão recobre aproximadamente esse espaço aqui. Tá? Depois a gente volta mesmo aqui para falar um pouco mais. Tá bom? Então, esse pedaço aqui, né, é do mesmo tamanho daquele que a gente viu, né, lá na imagem. Então, como que a gente vai subdividir
Essa carta está na 1 para 1 milhão. Se eu quiser representar essa mesma carta aqui, essa folha, vamos dizer, né, na escala 1 para 500 mil. Se eu fosse representar a 1 para 500 mil, eu tenho que pegar essa folha e tenho que dobrar ela de tamanho, tá certo? Eu tenho que aumentar mais para que eu possa ter mais detalhes, ok? Só que vai ficando muito grande, tá certo? Se eu for fazendo isso. Então, existe uma forma de a gente organizar o desdobramento dessa carta 1 para 1 milhão. Eu vou pegar, então, esta carta aqui para 1 milhão, vou dividir ela em 4 pedaços, que é o que aconteceu aqui embaixo. Tá certo ou não? Então, quando eu divido essas 4 cartas, essa carta aqui agora, esse pedacinho aqui, eu vou ampliá-lo, né, da seguinte forma: esse pedaço vai aqui e esse pedacinho vai aqui. Tá certo ou não? Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou ampliar ele no tamanho do papel da 1 para 1 milhão, tá certo? Para que ele fique na escala entre 500 mil. Mas como eu estou dividindo em 4 pedaços, eu tenho que acrescentar um código novo a essa carta, para que eu possa saber qual parte do SH22 eu estou tratando. Então, esse pedaço aqui tem a nomenclatura, tem que acrescentar na nomenclatura a letra V, essa daqui é a letra X, certo? Não. Aqui a letra Y e aqui a letra Z. Ok? Então, eu vou ter uma carta 1 para 500 mil, única no mundo, tá certo? Que tem esse código, SH22B. Se refere a esse pedacinho aqui, ó. Tá certo ou não? Professor, Pois não. uma pergunta. Sempre na carta a gente vai ter que colocar essas letras V, X, Y, Z ou qualquer outra letra? Não, essas letras, elas são padronizadas, Ah, tá certo? Então, ela é a letra é específica para cada carta, né? Então, porque ela vai ter relação com a escala, ok? Mas entendi. nós vamos ver daqui a pouco o seguinte, né? Que essa nomenclatura, ela já está pré-definida. Então, quando a gente vai criar um mapa, e eu vou imprimir ele em papel, né? A gente pode já utilizar o desdobramento para aquela região que eu estou querendo representar, certo? Então, a gente aproveita toda a base cartográfica, todas as regras e as nomenclaturas das cartas oficiais para representar aquela informação que interessa para a gente, certo? Então, você não vai precisar adivinhar qual é que é. Você vai na norma e vê. Se você está trabalhando em cima de uma carta existente, para plotar suas informações, né? Que é uma carta oficial, né? Então, lá você já tem, né, direitinho qual é a parte, qual o código, né, dessa carta. E essa codificação, ela vai longe, né? Porque ela vai subdividindo. Então, agora, a próxima subdivisão é pegar esse trecho aqui, ó, que eu estou marcando aqui, e vou dividi-lo, né? Então, passando para cá. Então, vamos lá. Essa carta aqui, como aqui eram 6 graus, então essa parte da carta da 1 para 500 mil, ela vai ter daqui a aqui, ela vai ter quanto, então? 3 graus, tá certo ou não? Ó, 3 graus aqui. E aqui tem quanto agora? Quem me diz? Quantos graus nesse sentido aqui? 2? 2, né? Porque, ó, se aqui eram 4, agora são 2, certo? Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, vou trazer para cá, tá certo? Não? Vou pegar essa ponta aqui, né? E vou trazer para cá, ó. Legal? Beleza. Então, eu tenho agora, ó, 3 graus por 2 graus. Legal? Certo? Muito bem. Então, essa carta 1 para 500 mil, né? Eu vou continuar subdividindo ela, tá certo? Não? Então, se eu dividir ela em 4 novamente, tá certo? Não. Eu dividi ela em 4, tá? Eu vou agora ter, então, esse pedaço aqui que é a letra A, esse pedaço aqui que é a letra B, esse aqui é a letra C e a letra D. Então, se eu estou trabalhando com uma carta 1
para 250 mil, ela com certeza vai ter esse código, né? Não exatamente esse código, mas um código deste tipo. Então, é o caso S, que é do hemisfério, o H da zona, o 22, que é do fuso, o Z, que veio daqui, perdão, que veio daqui, tá certo não? E o C, que é dessa divisão aqui, tá certo não? Do A, B, C, D. Ok? Então, a carta 1 para 250 mil, ela vai ter esse jeitão aqui, tá certo não? Com duas letras, o fuso e mais outras duas letras. Todas as cartas 1 para 250 mil do mundo vão ter esse formato. O que vão mudar são as letras, tá? Mas as letras e o número, né? O número fuso. Tá? Mas todas elas vão ter essa divisão. Então, quando eu faço isso, cada carta 1 para 250 mil vai representar quanto, né? Lá no terreno. Se aqui eram 3 graus, quanto que eu tenho aqui agora? Ó? Quem me diz? 1,5? 1,5, né? Certo? Eu tinha 3 graus, agora 1,5. 1,5 por quanto? Por 1. Por 1. 1,5 por 1, tá certo não? Beleza? Então, 1 grau e meio, ou 1 grau e 30 minutos, tá certo não? Por meio grau, perdão, por um grau. Tá legal? Muito bem. Agora, se eu vou subdividir essa escala aqui, esse mapa da escala 1 para 250 mil, né? Como que eu vou fazer o desdobramento? Então, prestem bem atenção, porque esse aqui é um ponto que gera muita dúvida. A subdivisão disso aqui, ela é feita dessa forma como está aqui, né, na parte A aqui da carta, tá vendo? Então, essa parte aqui é uma parte que gera muita dúvida, tá certo? Então, por quê? Olha, eu estava tentando explicar. Nós estamos aqui com 1 para 1 milhão, né? Aí, a próxima, eu praticamente dividir por 2, certo? Estou aqui, né, para 500 mil, então eu peguei metade, né? 500 mil é o dobro de 1 para 250 mil, certo? Então, também dividi em 4, só que de 1 para 250 mil, na cartografia oficial, a próxima carta é a 1 para 100 mil, certo? Então, a forma, aí como no 1 para 100 mil não é metade de 1 para 250 mil, por isso que eu não vou dividir isso aqui em 4 de novo. Então, eu vou dividir em 6 pedaços. Olha, a 1 para 100 mil, ela é dividida, então, para gerar as cartas 1 para 100 mil, elas são 6 pedaços a partir daqui. Mas qual que é a matemática que está por trás disso? Né? É fácil, ó. Só entender. Presta bem atenção, né? Dá para entender. O que a gente falou? Quanto que eu tenho em graus aqui, ó? Né? 1,5 grau? Ou 1 grau e 30 minutos? Né? Isso. E aqui eu tenho 1 grau, não é isso, não? Isso. Então, quando eu divido em 6, significa que cada carta, 1 para 100 mil, que é essa que eu estou apontando aqui, ela vai ter, então, quanto? Se eu tenho 1,5 grau aqui, ou seja, cada um pedaço desse vai ser de meio grau, tá certo? Então, meio grau, 1,5. Beleza? Não? E para cá? Meio grau, mais meio grau, 1 grau. Então, cada carta 1 para 100 mil, ela vai representar no terreno meio grau por meio grau. Certo? Não? Fica esse pedacinho aqui. E aí, então aqui eu estou falando de escala 1 para 250 mil, e aqui eu estou falando de escala 1 para 100 mil. Ok? Então, então, isso aqui gera muita dúvida nas pessoas, tá? Mas é bem fácil de entender. Ficou um pouquinho confuso, professor. Ficou confuso? Um pouquinho. Então vamos lá. Se ficou confuso, vamos lá de novo. Então vamos lá. Ó, vocês entenderam que eu estava com 6 graus por 4 graus. Aí, como eu estou dividido em 4, ficou então 3 graus por 2 graus. Então, esse aqui, vamos dizer assim, o tamanho dela, a escala dobrou. Então ficou aqui está 1 para 1 milhão, aqui 1 para 500 mil. A mesma coisa aconteceu do 1 para 500 mil para 1 para 250 mil.
que 1 para 250 mil eu tenho aqui 1,5 grau, tá certo? Né? Por 2 graus. Ó, esse pedaço aqui, ó, é 1,5 grau por 2 graus. Como eu vou dividir isso aqui em 6 pedaços para gerar a carta 1 para 100 mil, então, cada pedacinho desse aqui, ó, o limite dessa carta 1 para 100 mil, ela é meio grau por meio grau. Então, veja como se encaixa, ó. Meio grau, mais meio grau dá 1 grau, mais meio grau, 1,5 grau. Que é a mesma proporção desse 1,5 grau aqui, ó. Pega esse 1,5 grau e divide por 3. Exatamente, é 1,5 grau dividido por 3. E nesse sentido, é 1 grau, porque ó, daqui aqui são 2 graus, daqui até aqui é 1 grau. Certo? Então, dividir por 2. Exatamente, dividido por 2. Então, cada carta de 1 para 100 mil, ela vai ser meio grau na longitude por meio grau na latitude. Ok? Por isso que e faz sentido, porque eu estou saindo da carta 1 para 250 mil para 6 cartas 1 para 100 mil. Melhorou agora, não? Deu para entender que dividiu. Só esse 100 mil aí que buga um pouco a cabeça, mas tá bom. Então, porque ela é a escala que vai resultar, né, dessa ampliação. Se eu pegar esse pedacinho aqui, vamos dizer o seguinte, ó, se eu pegasse essa carta 1 para 250 mil, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá bom? Vou pegar essa carta aqui, 1 para 250 mil. Se eu dividir-la em 4, certo? Cada novo pedaço seria 1 para 125 mil. Tá certo? Não? Tá? Eu peguei esse pedacinho aqui e ampliei ele. Então, se eu dividisse isso aqui em 4, daria 4 cartas de 1 para 125 mil. Mas como 1 para 125 mil, o 125 mil é um número ruim de você trabalhar com ele, né? Então, os cartógrafos falaram, não, vamos fazer a carta 1 para 100 mil, né? Porque é um número mais fácil de você trabalhar com ele. Então, eles dividiram em 3 pedaços, em 6 pedaços, de forma que deu 6 cartas de 1 para 100 mil. O código, veja que o código, né, ele acrescentou mais um número, agora aqui é um número romano no final, ó, tá certo? Né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, né? Mas ele tem a carta 1 para 100 mil, ela vai ter então o código SH22ZA1, tá certo? É 1 com o número romano, não é a letra I, é o número 1. Essa do lado é a mesma coisa, só que 2. Essa aqui, 3. Essa 4. Essa 5 e essa 6. Ok? Beleza? Depois, quando vocês olharem os slides, com mais detalhe, vai dar para ver isso. Professor. Fala. Também. Pode falar. A Ariane perguntou assim, 100 mil vezes 3 dá 3 mil, não 2.500. Para onde foi os outros 500? Não entendi. A Ariane perguntou assim, 100 mil vezes 3 dá 3 mil, não 2.500. Para onde foi os outros... Calma aí, Ariane, que eu ainda não anotei. Não, eu não entendi a pergunta dela, desculpa. Ô, Ari, manda o áudio aí, filho. Abre o áudio e fala aí. Tá funcionando meu áudio? Porque eu tô sem fone. Então eu não sei se meu computador tá captando. Tá pegando aí. Pode Tá, falar. tudo bom. Então, é porque assim, eu não tô entendendo, porque nessa carta aqui dividida em 4, né? A escala tá para 1 para 250 mil. Aí eu entendi esse negócio que dividiu por 3, ficou meio para cada. O que eu não tô entendendo é essa escala de 1 para 100 mil, porque 100 mil vezes 3 cartas dá 300 mil, não 250 mil. Aí eu tô confusa nessa parte de quanto que foram os outros 50 mil que você sobrando. Esse 300 mil que você está... Deixa eu te perguntar um negócio. Esse 300 mil que você está perguntando seria 100 mais 100 mais 100? É isso que você está falando? Isso. Está errado esse seu raciocínio. Não tem essa conta de somar aqui.
de somar esse 100 mil com esse 100 mil com esse 100 mil. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O 100 mil é a escala da carta. Onde você tem que fazer a soma é aqui em cima, ó. Certo? Não? Daqui até aqui, daqui até aqui, eu tenho 1,5 grau. Certo? Não? Quando eu divido em 3, eu vou ter meio grau, mais meio grau, mais meio grau. Tá certo? Aí. Tá, entendi. É meio grau e aí ele ampliou mais um pouco como quebrado. Não tem nada a ver com a escala da carta. A escala da carta é outra coisa. Entendi. Tá bom? Então, meio grau, mais meio grau, meio grau. Não vai somar 100, 200, 300. Não, esse raciocínio é errado, não tem nada a ver. Tá? Tá bom, então. Tá? Beleza. Que bom. Beleza. Tá? Professor, Fique na dúvida mesmo. Só uma pergunta. Aí ele finaliza ali, né? Tipo, SH22ZA e o algarismo 1. Né? Olha, quando a gente pensa ali, aqui... Pode falar. Ali é o final. Não tem mais uma continuidade, tipo um número ou... Aqui no caso da carta 1 para 100 mil, ele vai terminar aqui, ó. Então é SH22ZA1. Isso, mas não tem continuidade não, né? Ou ainda tem? Então, quando a gente pensa que está ficando fácil, ainda dá para complicar mais, né? Certo? Então vamos lá, ó. Agora nós estamos aqui, ó, com 30 minutos, por mais 30 minutos, ou seja, meio grau, né? Com mais meio grau. Tá certo, não? Então, aquela carta, então, aqui agora é uma carta, então, 1 para 100 mil, tá certo? Não? Porque eu tenho meio grau por mais meio grau. Né? Eu posso continuar dividindo ela, tá certo? Não? Vou dividir para obter a carta na escala 1 para 50 mil. 4 cartas na escala 1 para 50 mil. Veja que agora, né, eu estou pegando meio... Vamos falar em minutos, que agora fica mais fácil, né? Então, eu tenho aqui, ó, tenho 30 minutos de longitude por 30 minutos de latitude, ok? Então, significa que esse pedaço aqui vai ser 15 minutos por 15 minutos, ok? Beleza? Então, eu vou obter agora 4 cartas 1 para 50 mil, tá bom? Então, todas as cartas 1 para 50 mil vão ter uma nomenclatura tipo essa daqui, ó. SH22, ou seja, o hemisfério, a zona, o fuso, né? E qual pedaço que ela se trata, né? Então, ZA1 romano e 1 número normal aqui, certo? Então, essa aqui é a Z, e aqui é a 2, aqui é a 3 e aqui é a 4. Tá certo, não? Dá para piorar? Dá para piorar, dá para dividir mais ainda. Né? Eu pego aqui essa carta 1 por 50 mil, divido em mais 4, tá certo, não? E agora, então, ela vai ter NO de noroeste, NE de nordeste, SO de sudoeste e SE de sudeste. Tá certo? Vai ser 7,5 minutos ali? Oi? Ali embaixo vai ser 7,5? Aqui vai ser, vamos ver aqui, aqui é 30 minutos, né? Aí depois aqui eu tenho 15, não, perdão, eu tenho 15 aqui por 15, então aqui vai ser 7 minutos e 30 segundos, tá certo? Entendi. 7 minutos e 30 segundos por 7 minutos e 30 segundos, tá bom? Então vai dividindo, ó. Então veja, ó, que é o caso do que está aqui, ó. 15 minutos por 15 minutos, tá ok? Então, cada carta dessa daqui, ó, vai ser uma carta na escala 1 para 25 mil, tá bom? Ó, SH22ZA13NO, tá? É a nomenclatura, tá? Então, professor, pois não. Eu me perdi. Até depois do número do fuso, beleza. Aí, por exemplo, aqui na imagem E, que tem o Z, essa parte eu já me perdi. O finalzinho eu entendi, o NO, só que o Z, já não sei o que é, não. Tá bom, ó. É que ali é a quantidade, né? É o seguinte, ó. Quer ver? Tem uma figura aqui que vai fazer você entender isso direitinho, né? Porque o que está acontecendo? A gente está subdividindo a carta. Então, primeiro eu vou voltar aqui. Então, é o SH22, tá certo? Você divide em 4 e tem B, X, Y, Z. Então, de onde veio essas letras aqui? Veio daqui. Então, SH,
Z, por exemplo, né? Tá? Depois, essa aqui dividir em mais 4 pedaços. Então, tem depois a letra A, B, C e D. Depois dividir em mais 6, que vem aquele número romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dessas aqui, agora eu vou dividir de novo, ó. Tá certo ou não? Ó. Então, ó, SH, 22, Z, A, 1 romano e 1 normal. Tá certo ou não? Tá? Então, depois, se eu dividir esse daqui em 4, vai dar NO. Tá certo ou não? Porque eu estou sempre subdividindo. Tá? Mas tem uma figura aqui que vai te ajudar. Quer ver? Eu vou pôr ela aqui, se você já entender logo. Isso aqui, ó. Olha a figura, ó. Essa figura vai ser facinho de você entender a carta do Brasil aí. Tá certo? A carta é a carta da Casa do Brasil. Então tem essa folha aqui, tá certo ou não? Que é a folha, ó. SC 22. Beleza ou não? Ó. SC 22. Deu para entender? Então, essa folha SC22, vou dividir ela em 4 agora, tá certo ou não? Então, quem que é aqui, ó? SC22, VXYZ, tá certo ou não? Essa daqui, vou dividir ela em mais 4, tá certo ou não? E vou acrescentar A, B, C, I, D, tá certo ou não? Essa aqui, vou dividir ela em 6 agora, tá certo ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, vou dividir em mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Essa aqui, vou dividir em mais 4, ó. NO, NE, SO, SE. E chegamos na escala 1 para 25 mil. Entendi. Entendeu? Obrigada. Então, tem então limite de divisão? Como? Tem algum limite de divisão? Então, esse limite é o seguinte. Essa nomenclatura, ela vai até 1 para 25 mil, tá? Pela cartografia oficial do Brasil, né? Que é a da Carta Internacional do Brasil, a Carta do Brasil Milionésia, tá? Mas, é claro, existem outras cartas com escala maior que essa, escala 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, que aí a nomenclatura já vai depender, né, de quem produz lá nos estados, por exemplo, tá? Mas tem várias propostas de nomenclatura nesse sentido, tá? Então, aí tem várias codificações que vão além da 1 para 25 mil. Tá? Mas, se a gente entender até aqui, meio que está de bom tamanho, né? Tá bom? Tá bom, obrigada. Pois não. Não, só agradeci. Tá legal. Muito bem. Então, aqui tem um resumo, ó. Tá vendo, ó? Aqui a gente foi explicando como é a subdivisão, né? E essa figura aqui, que que eu tirei lá do livro do FIT, né? Estou tentando colocar a fonte aqui, né? Infelizmente, eu acabei esquecendo de colocar. Mas vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui, ó, na escala 1 para 100 mil, né? Então, o arco do globo terrestre que vai abranger ele, então vai de 6 graus para 4 graus. E a nomenclatura vai ser SH22, no caso do fuso, né, 22. 1 para 500 mil vai, então, ser 3 graus por 2. E a nomenclatura vai acrescentar a letra Z aqui, uma outra letra. 1 para 250 mil vai ser 1 grau e 30 minutos por 1 grau. Né? Então, SH22ZA. Né? 1 para 100 mil, 30 minutos por 30 minutos. SH22ZA1. Na 1 para 50 mil, né? 15 minutos por 15 minutos. Eu vou acrescentar o 3. Na 1 para 25 mil, eu tenho, então, 7 minutos e 30 segundos, por 7 minutos e 30 segundos, e vou acrescentar o MO aqui no final. Certo? Então, sempre que eu pegar uma carta, né, que tem, por exemplo, este código aqui, né, mesmo que eu não tenha especificado lá na carta qual é que é a escala, mas ela sempre vai corresponder a uma carta na escala 1 para 50 mil. E isso é importante, né? Para cada escala dessa, eu vou ter um código diferente aqui, tá? E vai sempre aumentando. Então, 1 para 1 milhão vai ter sempre
essas duas letras e um número. Um por 500 mil, as duas letras, um número e outra letra, e assim por diante. Certo? Aqui, de certa forma, é um resumo, né, de como que é esse desdobramento aí das cartas. Beleza, não? Beleza, né? Muito bem. Bom, então, qual que é a finalidade da SIM, né? Para reforçar aqui um pouco, né? Então, primeiro, né? Ela foi desenvolvida para permitir, então, esse desencadeamento, né, de outras séries a partir da SIM. Então, a SIM, ela é uma subdivisão global, que pega o mundo todo, né? Ela tem a nomenclatura global de todo o mundo, né? Então, todas as cartas do mundo, 1 para 1 milhão, né? Elas têm lá aquelas duas letras do código, né? Do hemisfério, né? Da zona e do fuso, certo? E é possível que cada país, então, define qual que é o seu conjunto de cartas 1 para 1 milhão, certo? O Brasil tem o dele, né? Que no caso é esse aqui, ó. É a carta do Brasil ao milionésimo, tá? Então, essa aqui são todas as cartas, né, que compõem, né, o recobrimento do território brasileiro, né? E todas as cartas que compõem aí o território brasileiro. Então, como dá para a gente ver aqui, ó, aqui nós temos o Equador, né, certo? Então, as cartas que estão no hemisfério norte, né, por exemplo, aqui é de Roraima, ela tem, então, N de norte, né, B da zona B, né, e o 20 que é do fuso, tá certo? Né? Ok? Aqui também, todas que estão no hemisfério norte começam com a letra N, e as do hemisfério sul com a letra S. Então, aqui tem o nome de cada uma das cartas, né? Qual que é o nome, por exemplo, no caso aqui da carta que abrange São Paulo, né? Como é uma área grande, né? A carta que nós estamos aqui, ela é chamada de Rio de Janeiro, tá? Porque sempre ela vai ter um nome, né? Que, veja que a carta ela tem um nome estabelecido lá pelo IBGE, né? Que dá o nome na carta, e de alguma região, de alguma cidade que se destaca naquela carta. Então, aqui temos a carta Belo Horizonte, aqui a carta Rio de Janeiro, aqui a carta Paranapanema, que é dessa região, mas não tem carta, não por milhão, não tem carta São Paulo, tá certo? Os cariocas puxaram a sardinha aí pro lado deles, né? E colocaram o nome dessa carta de Rio de Janeiro, tá? Então é isso. Então a Carta Internacional ao Milionésimo serviu de base para o Brasil estabelecer a Carta do Brasil ao Milionésimo, definindo quais são as cartas que recobrem, né, o território brasileiro. E também, né, a Carta Internacional ela tem essa finalidade de fazer o desdobramento de cada um, né, de cada uma dessas cartas aqui, né? Por exemplo, a Carta do Rio de Janeiro ela é toda subdividida, né? Porque, vamos dizer assim, essa carta aqui do Rio de Janeiro, né, que inclui São Paulo, né, ela é na escala 1 para 1 milhão. Então, ela é toda, as áreas que nós temos aqui, elas vão ser todas subdivididas, né, de acordo, né, com essa nomenclatura aqui, certo? Tá? Beleza? Tudo bem. Então, uma finalidade foi tanto para que os países escolhessem quais são as cartas, né, delimitassem as cartas que abrangem o território, assim como a subdivisão de cada carta em para 1 milhão em cartas de outras escalas, para 500 mil, para 250 mil, até lá 1 para 25 mil, que é a cartografia oficial do país, certo? Outra finalidade é fornecer uma base pelo meio da qual a gente possa elaborar mapas temáticos de vários tipos, como, por exemplo, mapas de recursos naturais, mapa de densidade populacional, né? Mapa de solos, por exemplo, né? Mapas de geologia, né? Que são mapas temáticos. O que é mesmo um mapa temático? Mapa temático é um mapa que se refere a um determinado tema, certo? Então, quando, por exemplo, a Embrapa Solos, né, ou o Instituto Agronômico de Campinas, né, vão produzir lá uma carta de solos, tá certo? Quando eles vão produzir uma carta de solos, eles vão utilizar
essa nomenclatura, vão utilizar essa estrutura, né, de cartas, né, que a gente tem para produzir as cartas de solo, ou seja, as cartas pedológicas, né? Uma carta de solo, né, é uma carta pedológica, certo? É o nome da carta, é o tipo da carta. Certo? Então, ela vai produzindo as suas cartas nessas mesmas escalas. Então, quem produz mapas de solos, por exemplo, vai utilizar essa estrutura que a gente viu aqui, tá certo ou não? Para ir, essas estruturas, né, para ir produzindo as cartas de solo. Vai produzir cartas de solo lá, 1 para 1 milhão, depois a carta 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, né? Então, e a codificação é exatamente a mesma. Vai usar os mesmos códigos, certo? Por isso que eu, na pergunta que você fez agora há pouco, né? Tem que usar todos os códigos? Sim. Então, você vai usar a base cartográfica, já está pronta, que já tem todos os critérios, toda a nomenclatura, e em cima dela você vai usar, então, produzir o seu mapa que você vai fazer. Tá? Professor, mas é o seguinte, eu vou fazer um trabalho aqui no Parque Ecológico do Tietê, que eu vou lá coletar umas plantas e tal, né? E eu quero fazer lá o mapa da vegetação do Parque Ecológico do Tietê. Né? Muito bem. Então, você pode ir vendo qual é que é a nomenclatura da carta que você vai utilizar, né? Você pode pegar a base cartográfica que tem, né? E ir lá fazer o desenho, né? Dos tipos de vegetação, da biodiversidade que tem no Parque Ecológico do Tietê. Outra finalidade, então, é fornecer cartas, né, de uso geral, de modo a permitir atender às necessidades aí de especialistas, de estudantes, de pesquisadores e tal, né, ligado aí às várias áreas do conhecimento humano, né, que podem utilizar essas cartas para fazer mapas temáticos de interesse. Né. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, um mapa temático, normalmente, ele vai focar, né, no tema que você está produzindo. Então, muitas coisas que não interessam, né, no mapa temático, você vai... que estão lá na carta topográfica, por exemplo, mas que não interessam para o seu mapa temático, você vai excluir. Então, se a declividade não... as curvas de níveis não são interessantes, você não precisa usar a declividade, porque ela pode. Né? Vai usar só aquilo que, de fato, interessa para você. Para produzir o mapa temático. O mapa temático ele não pode ser aquele mapa muito cheio de informações. Né? Vale lembrar, eu comentei na aula passada, que o mapa ele tem que comunicar bem. Né? Um mapa de temático, de um tema, ele tem que chegar e comunicar o tema rápido. Se bater o olho no mapa, ele já vai entendendo. Ele tem que ficar ali estudando o mapa. O que mais que nós temos aqui, que você já viu, né? A área de abrangência, né? Tem um cartão para 1 milhão, né? Aqui a gente já viu também como que é, então, a carta do Brasil. Aqui, então, vamos lá. Então, quantas cartas a gente precisa para recobrir o Brasil todo, certo? Então, aqui dentro do Sistema Cartográfico Nacional, né, a gente precisa, para recobrir o território nacional, a gente precisa de 46 folhas na escala 1 para 1 milhão, certo? E normalmente o sistema de projeção delas é a cônica de Lambda, tá? Que é dentro da Carta Internacional Milionária. Precisamos de 154 cartas 1 para 500 mil. Ok? E veja que então isso vai aumentando, né? Aqui são 4 vezes mais, né? Aqui são 4 vezes mais, ou seja, eu preciso de 556 cartas na escala 1 para 250 mil. Normalmente, né, no Sistema Cartográfico Nacional, as escalas que são de 1 para 250 mil para maiores, elas já estão no sistema de projeção da UTM, né, que é da Universal Transverso do Mercado, que é onde nos permite fazer medições métricas, porque ela apresenta o sistema métrico. Então, vamos lá. Esse Professor, sistema... desculpa, o tema é o que mesmo? O TM é Universal Transversa de Mercato.
ok? Nós temos uma aula que nós vamos só falar sobre esse sistema de projeção, tá? Para entender ele direitinho. Aqui, o que vale lembrar é assim, carta 1 para 1 milhão e a 1 para 500 mil, normalmente elas vão se apresentar em graus, minutos e segundos, certo? Normalmente elas não apresentam o sistema métrico. O sistema métrico ele começa a ser utilizado a partir da escala 1 para 250 mil para maior, né? Até a 1 para 25 mil. Mas note que para recobrir, né, o território nacional com cartas 1 para 100 mil, nós precisamos de 3.049 cartas. É muita carta, né? Na escala 1 para 50 mil, precisamos de 11.928, na 1 para 25 mil, 47.712. Então, isso deixa muito claro de por que a gente não tem todo o território nacional recoberto na escala 1 para 25 mil, nem todo o território nacional na escala 1 para 50 mil. Né? Não sei nem se temos todo ele na 1 para 100 mil. Né? Na 1 para 250 mil, é certo que temos. Mas já na escala 1 para 100 mil, não são todos os locais que nós temos 1 para 100 mil. Né? Porque já começa a ficar um trabalho muito grande, né, para fazer. E isso exige muito recurso financeiro. Ok? E bem, então, é isso. Então, no caso brasileiro, né, o mapeamento sistemático ele é constituído, então, pelas escalas mostradas aqui, né, pelas escalas que estão aqui, todas divididas em folhas. Então, nós fôssemos fazer, né, o recobrimento do nosso país todo em escala para 25 mil, nós precisaríamos de 47 mil cartas. Tem vários países da Europa que recentemente só que chegaram a recobrir, né, todo o território da escala 1 para 25 mil, porque é muito custoso produzir tudo isso, tá bom? Então, nós não temos, porque custa muito, lógico que o dinheiro é curto, o dinheiro vai para outras prioridades do que produzir as cartas, né, tão detalhadas. Ok? Muito bem. Bom, ainda, né, dentro do Sistema Cartográfico Nacional, né, essas cartas, então, elas são elaboradas para apresentar uma representação mais precisa possível do terreno, tanto planimetricamente como altimetricamente. Quando a gente fala planimétrico, né, na aula passada a gente explicou bastante, né, é aquilo que eu consigo medir em duas dimensões. Né? Então, são as áreas, por exemplo, de uma vegetação, né? São as medidas que eu consigo tirar no plano. Quando eu falo de altimetria, né, eu estou falando das altitudes, que é quando então a gente inclui as curvas de nível, né, e os pontos cotados, que são pontos onde eu conheço o valor da cota, ou seja, o valor da altitude. Tá bom? Nós vamos ver isso depois de uma outra aula. Bem como, então, né, representar bem a hidrografia, a vegetação da região, tá, né? Então, todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, né, é o que compreende aí a parte planimétrica, né, que é representada nas cartas, evidentemente, respeitando o que a gente viu na aula passada, né, que são as diferentes escalas, né, e tipos de informação que a gente consegue obter nas cartas, né? E que usos que a gente pode fazer de cada carta. Né? Se eu não assistiu a aula passada, né, dá um pulinho lá e assiste a aula passada para a gente ver. Né? Tudo bem. E é isso. Então, a vegetação, né, ela, muitas vezes ela é restituída de forma separada, né? Essa restituição aqui é quando eu vou obter, por exemplo, uma área de uma área vegetal. Então, eu posso, a partir de imagens de satélite, fazer o recorte, né, da onde está essa área de vegetação, e vou classificar se é uma floresta densa, se é uma floresta menos densa, se é um cerrado, ou se é um campo, ou se é uma área agrícola, se é uma pastagem, enfim, né? Então,
Essa, quando fala restituição, é essa demarcação da área vegetada. Né? E a altimetria, também conhecida como ipsometria, né? É onde representa os elementos topográficos, né? Do relevo na carta. Então, são as curvas de nível e os pontos cotados que eu já mencionei para vocês. Muito bem. Alguma dúvida até aí, não? Tranquilo, não? Muito tranquilo. Ai, tá, agora. Não. Então, vamos lá. Ó. Então, quais são as instituições que elaboram, né, essas bases cartográficas? Né? Então, aqui no caso do Brasil, o responsável principal pela elaboração das cartas do Brasil é o IBGE, ok? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? O IBGE é o responsável oficial, né, para colocar todas as regras e por elaborar o mapeamento do território nacional. Né? Então, cabe a ele, né, decidir das políticas, né, de confecção dos mapas gerais, de atlas, né, e a elaboração do apoio básico, fundamental, ou seja, né, a parte planimétrica e a parte altimétrica. O que acontece? Né? Uma coisa que a gente comentou na última aula foi que os mapas, a maioria dos mapas, eles não são levantados diretamente no campo. Né? Eles são feitos através de fotografias aéreas, né? Ou de imagens de satélite, mas sempre eu preciso fazer o georreferenciamento da imagem. É ter um ponto conhecido no campo, que eu conheço a coordenada, e vou associar aquele valor da coordenada conhecida no campo, né, do quantos graus, minutos, segundos, ou da referência na UTM, né, que qual que é a posição, né, de longitude e latitude daquele ponto, para referenciar o meu mapa, né, para que o meu mapa fique georreferenciado. Então, quando você faz o levantamento, então o IBGE é para produzir os mapas e também pela parte do referenciamento no solo. Então ele vai lá no solo, vai lá no terreno, fala, aqui tem um ponto conhecido de latitude, longitude e tal. Então, para isso, tem várias formas de fazer isso. Não cabe agora explicar esse nível de detalhe, né? Mas todo mapa ele precisa ser qualificado, né? Com as posições no terreno. Né? Certo? Então, o IBGE também trabalha com a parte da cartografia temática, né? Que são os mapas temáticos mais diversos. Né? Então, tem muitos trabalhos que são feitos em conjunto, né, entre o IBGE no caso dos solos. Né? O IBGE colabora com a parte cartográfica, né? Com o pessoal que faz levantamento de solo. Tá? A parte de meteorologia também, mapas meteorológicos, enfim, todos os mapas que se referem a um tema, tá? Geologia, todos os mapas que se referem a um determinado tema, então, eles são apoiados pelo IBGE. Isso depende da escala, né? Então, até na escala 1 para 25 mil é o caso. Se a escala for maior que 1 para 25 mil, no caso, 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, aí são os institutos geográficos dos estados que produzem isso. Mas, basicamente, né, a cartografia, que é nacional, vamos falar aqui, então, da escala 1 para 1 milhão até na escala 1 para 25 mil, a responsabilidade é do IBGE. Também temos outros corresponsáveis. Então, por exemplo, né, tem a Diretoria do Serviço Geográfico, que é do Exército, que também tem autonomia e também tem responsabilidade de produção geográfica. Né? Ela, na verdade, ela surgiu, né, para atender às necessidades específicas do Exército. Então, por exemplo, tem áreas de limites de país, né, ou áreas muito inóspitas, né, áreas de difícil acesso e tal, né, que requer que o Exército, então, produza esses mapas. E é óbvio, né, que o Exército também tem o serviço geográfico por conta de que os mapas eles são importantes numa eventual situação
de guerra, né, com outros países, enfim, né, ele precisa dos mapas para poder, né, montar as estratégias de defesa e tudo mais, né. Então, mas como, felizmente, né, o Brasil é um país muito pacífico, que não tem problema com os vizinhos, problemas graves, né, com os vizinhos, não é nada de disputa de terra, nem nada no sentido. O nosso problema é mais interno, né? Mas com os nossos países vizinhos a gente não tem tanto problema. Então acaba que o exército então acaba produzindo outros tipos de produtos, né? E o exército tem feito um trabalho muito competente, né, na parte, por exemplo, do mapeamento da Amazônia, né, com imagens de radar, né, tem produzido produtos inovadores, né, como, por exemplo, mapas da densidade da vegetação na Amazônia, né, e, inclusive, eles desenvolveram uma metodologia, né, para quantificar, né, volume de carbono, né, na Amazônia, né. Esses dados ainda não estão muito publicados ainda, mas já tem essa metodologia, né, que eles desenvolveram, né? Então, a ideia é que eles produzam mapas, por exemplo, do valor de crédito de carbono, para você dar crédito de carbono, né, que é uma questão ambiental muito importante para nós aqui na nossa área da gestão ambiental, né? Então, através de metodologia que eles desenvolveram, tem mapas, né? Então, infelizmente, eu tenho um mapa desse, né, mapa de crédito de carbono, que eu mostro nas aulas práticas, né? Eu vou ver se eu consigo achar algum desse aí, né, na internet, ou senão vou ver se eu consigo lá com alguns conhecidos que eu tenho lá no Exército, né, para ver se eles me arrumam uma versão digital aqui para poder disponibilizar para vocês, né? Mas são muito interessantes. Também, a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército tem feito outros tipos de trabalho, né? Por exemplo, trabalho que deveria ser até do próprio IBGE, né? Como o IBGE, a atividade do IBGE flutua muito, né, em função de se é uma época que tem recenseamento, né, ou seja, quando você faz o censo, né, então o IBGE fica muito ocupado com o censo e aí dá pouca importância para a parte dos mapas, né? Mas o Exército tem feito trabalhos interessantes, né, tem participado, né, com convênios, né, mapeou todo o estado da Bahia aí, há uns anos atrás, um mapeamento muito competente, de altíssima qualidade, né? Eu não me lembro até qual escala eles foram, mas em várias áreas, né, eles chegaram até escalam para 25 mil. Então, é uma forma, né, do Exército estar se desenvolvendo também. E eles são muito competentes, né, nessa parte da cartografia, né? Também, né, a nível nacional, né, uma importância menor, né, a gente tem a DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação, né, que é ligada ao Ministério da Marinha, que é a que trata do mapeamento náutico, né? Então, que inclusive aí de apoio à navegação. Então, a pessoa fala assim, mas vai mapear o oceano, né? Vai mapear o mar, né? Na verdade, ainda nós não temos, né, a cartografia, né, ou a topografia do fundo dos oceanos, né? Essa é uma coisa que está sendo desenvolvida, né? Agora, esses últimos anos, com a poluição marinha, né, então os oceanos têm ganhado bastante destaque, assim, né, de foco, né, de recursos para salvar os oceanos, né, para não deixar que eles se poluam mais do que já estão poluídos, né? E uma coisa que a gente não tem ainda é a topografia da superfície do oceano. Não superfície, é subsuperfície, né? Lá embaixo, né, como é que é a topografia. Tem, mas muito pouco, né? Uma escala muito ruim, né? Então, isso está sendo melhorado, né? Mas nós temos, né, as rotas que os navios fazem, né? Então, e por exemplo, no entorno dos portos, né? Você tem que saber, né, por onde que o navio tem que passar e tal. Isso depende, né, dessa batimetria, que a gente chama, né, que é a determinação do relevo que está na região do porto. Então,
existem vários mapas de vias, etc e tal, então a diretoria de hidrografia e navegação cuida dessa parte. Ela também parte daqueles mapas, né, que a gente já conhece, né, e usa as mesmas nomenclaturas, né, das cartas lá da CIP, tá bom? Temos também a UICA, né, que é o Instituto de Cartografia da Aeronáutica, né, que é o órgão de comando da aeronáutica responsável pelo planejamento, gerenciamento, né, controle e execução, né, das atividades relacionadas à cartografia aeronáutica. Né? A cartografia aeronáutica ela é bem importante, né? Ela recobre todo o globo terrestre, e porque os aviões eles não podem simplesmente decolar aqui, vou para algum lugar e vai, né? Certo? Não, tem muitas regras, né? E tem o que nós chamamos de aerovias, né? Que são as estradas imaginárias, né? Que dá as rotas dos aviões, tá certo? Então o avião vai daqui para tal lugar, ele vai por uma determinada aerovia, né? E ele tem que pedir autorização para voar nessas regiões. Né? Então, o IFE cuida de toda essa parte da cartografia aeronáutica, das regras que fazem, etc. E tal, né? Dos tipos de pontos de referenciamento para as aeronaves, tal, né? Tudo que se envolve mapa na aviação é cuidado pela cartografia aeronáutica. Muito bem. Aqui nós vimos, né, basicamente, né, 4 instituições que cuidam da parte da cartografia nacional. Depois nós vamos a nível estadual, né? No caso do estado de São Paulo. Pois não. Oi, desculpa, é que já deu o horário. Já deu horário? Mas já está terminando, é o último slide. Tá? Tá. Na cartografia estadual, então nós temos 2 institutos. O Instituto Geográfico e Cartográfico, que é ligado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, que é o responsável pelos mapas, né, do Estado. Né? E não temos mais, né, que no ano passado foi extinta a Emplasa, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, né, que cuidava dos mapeamentos dessas regiões metropolitanas. Então, ela foi extinta, né, e tudo foi incorporado pelo Instituto Geográfico e Cartográfico, né, e também pelos institutos, para secretarias de Estado. Né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, ela é muito forte na parte de mapeamento, né? Em São Paulo, né? Mas ela segue, né? Ela faz um trabalho junto com o Instituto Geográfico, né? O Instituto Geográfico ele é pouco expressivo do ponto de vista assim, né? Da produção dos mapas, tal, né? Não recebe tantos recursos, eu acho, né? Talvez. E tem várias outras secretarias, especialmente a Secretaria de Meio Ambiente, né, que tem sistemas bem interessantes aí de mapa. Beleza, gente? Então, acho que já deu a hora aí, né? Então, eu vou... Alguém tem alguma dúvida até aqui, não? Não, professor, o senhor vai depois disponibilizar para a gente no DVD? Sim. Se ficar bom essa gravação aqui, eu disponibilizo essa. Se não ficar boa, daí eu vou disponibilizar uma outra aí. Tá bom? Professor, e aqueles cálculos que o senhor tinha passado para a gente no início? Beleza. Ó. Foi Tá menos aqui, né? 45 e 87. Tá, beleza. Então, tá aqui, ó. Isso, exatamente. Ó. Uma é 45, né? Então, a gente faz a conta, olha. 6 vezes 23 menos 183 vai dar menos 45. Ou seja, menos 45 é o fuso 45, né? Meridiano central. Oeste, tá certo? O meridiano central é o 45 oeste. E, no caso do outro, que é o fuso 40, né? Se fizer essa conta, vai dar 57. Como ele deu positivo, né? Então, ele é o meridiano 57 este, ou seja, na região leste. Certo? Tá? Então, por isso que aqui é menos, né? E tem que respeitar o sinal. Se ele der negativo, ele está no lado oeste. Se ele der positivo, ele está no lado oeste. Tá bom? Beleza. Obrigado, beleza? Professor. Então eu vou interromper aqui para interromper a gravação, né?